Abram as suas Bíblias comigo no livro de Atos, capítulo 4, essa manhã, para nós continuarmos o nosso estudo, a nossa jornada através desse livro. Essa semana foi uma semana muito edificante, né, com o pastor Kevin e a esposa dele, a Nancy. A gente foi para diversos lugares, a gente foi para Caxias, fomos em várias escolas e também visitamos o Jardim Gramacho, que é um trabalho assim incrível. Aquilo ali é um lugar assim que acho que a gente deveria qualquer dia aparecer ali para conhecer uma realidade assim muito distante da nossa. As pessoas vivem no meio do lixo, é uma coisa assim, é impressionante você ver aquela realidade, como é que as pessoas conseguem viver ali. O pastor que tem um projeto, o Projeto ID, ele falou para mim assim: antes de pregar o evangelho para essas pessoas, a gente precisa socializá-las, torná-las seres humanos novamente. E aí, depois que eles viram seres humanos, eles conseguem ouvir o evangelho. É meio que as pessoas vivem igual bicho ali, né? São tratadas igual bicho, vivem no meio dos bichos, uns porcos enormes, no meio de cachorro, de galinha, porco, mas tudo vivendo no lixo. Foi uma cena marcante ali, mas a gente pôde ver o mover de Deus, né? E também em Belfort Roxo. Nós tivemos a oportunidade de visitar algumas escolas, de visitar uma igreja. Igrejas humildes, simples. E ver, né? Como a gente às vezes reclama de barriga cheia, né? Deus tem suprido, Deus tem cuidado de nós. Basta a gente sair um pouco e se confrontar com outras realidades para a gente ver e o quanto a gente é abençoado, né? O quanto o Senhor tem cuidado de nós. E glória a Deus por isso. E que estejamos dispostos a entrarmos na brecha, a sermos usados por Deus. Senhor, mais uma vez eu te peço, ó Deus, que o Senhor me capacite pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Ó Deus, sou um vaso nas Tuas mãos. Eu oro que a Tua palavra, ela venha de encontro aos nossos corações, que o Senhor abra os nossos ouvidos e que o Senhor fale conosco essa manhã no nome de Jesus. Amém. Bom, então no livro de Atos nós temos visto o nascimento da igreja. Nós vimos a forma milagrosa que surge a igreja. Depois da morte e ascensão de Jesus, ele dá algumas instruções aos discípulos, diz para que eles permanecessem em Jerusalém até que viesse a promessa do Pai, a vinda do Espírito Santo. Isso acontece no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre eles e eles são pela primeira vez cheios do Espírito Santo. Nasce a igreja. Aí nós temos um marco da história da igreja, o nascimento da história da igreja. E ali em Atos dos Apóstolos. E as coisas começaram a fluir muito bem. Cheios do Espírito Santo, os discípulos pregando a palavra, as pessoas ouvindo, as pessoas entregando o coração àquela mensagem, ao Evangelho, a necessidade sim de reconciliação com Deus, a necessidade sim que o homem tem de ter os seus pecados perdoados, a necessidade de um Salvador, de uma vida eterna com Deus. Essa é a mensagem que eles estão anunciando. Cristo ressuscitou. E as pessoas estão ouvindo e respondendo. Algo interessante, eu estava com o pastor Kevin e ele comentou aquele versículo: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Ou grande é a colheita, mas poucos são os trabalhadores. E ele falou uma coisa interessante, ele falou assim: não é grande o plantio, né, que você vai ter muita semente para lançar, ou grande o território que você vai ter que molhar e irrigar, ou grandes são as pragas que você vai ter que cuidar e matar. Não, grande é a colheita. Em outras palavras, o fruto já está pronto. Os corações já estão prontos. Grande é a colheita, mas poucos são os trabalhadores. E aqui começa essa grande colheita. Na primeira pregação, 3.000 pessoas se convertem a Cristo. Entregam o coração a Cristo, se juntam àqueles apóstolos, àqueles discípulos. Então, Jerusalém agora está vivendo algo novo. A vinda do Espírito Santo, a proclamação do Evangelho, as pessoas se convertendo, Deus agindo, né? O último fato que nós vimos foi a cura daquele aleijado que ficava na frente do templo.
Pedro e João indo em direção ao templo, e aquele mendigo que mendigava ali todos os dias na porta chamada Formosa, ele pede uma esmola para os discípulos, e os discípulos dizem aquela resposta dramática, incrível: ouro e prata eu não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E Pedro estende a mão e levanta aquele homem com uma fé tremenda, e aquele homem é curado. E isso chama a atenção das pessoas, as pessoas se aglomeram mais uma vez, e Pedro vê uma oportunidade de pregar o Evangelho. E Pedro começa a falar do Evangelho. Só que as notícias de que um homem havia sido curado, um homem conhecido por todos, chega também aos ouvidos dos sacerdotes. Chega ao ouvido de todas as pessoas. Aquilo logo se espalha. Fulano de tal, que paralítico, que todos conhecem, foi curado milagrosamente. Está de pé, saltando, andando e dando glória a Deus. E todos ficam sabendo daquilo. E rapidamente surgem as oposições. E nós vamos falar sobre isso hoje. As oposições e os desafios. Quando surgem, como agir, qual deve ser a nossa postura diante delas. Estava tudo indo muito bem, né? Até aqui o começo do capítulo 4, a igreja indo, fluindo, as coisas acontecendo, mas rapidamente surge a oposição. E nós sabemos que isso é verdade nas nossas vidas. As coisas começam a ir bem, prepare-se, teremos oposições, dificuldades, oposições físicas e oposições espirituais. Oposições que surgem com o nosso próprio eu, questões nossas mesmo que se levantam como oposições, questões que outras pessoas colocam no nosso caminho como oposições, e questões espirituais que o inimigo coloca no nosso caminho como oposição, sempre com o objetivo de te parar, sempre com o objetivo de parar a obra de Deus. E com os discípulos aqui na igreja primitiva não foi diferente. Rapidamente nós vamos ver que eles enfrentam oposições e veremos como eles reagem a essas oposições. Então, o que nós precisamos para enfrentar e vencer as oposições? Então, lendo lá o verso 1 do capítulo 4, todos lá? Amém? Atos 4, versos de 1 a 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegaram ao número dos homens que creram a perto de 5.000. Então, logo após esse milagre, a cura desse homem paralítico, Pedro vê uma oportunidade para pregar o Evangelho. E ele e João estão de pé no templo, proclamando o Evangelho, proclamando as boas novas de Jesus. Agora eles se tornaram pescadores de homens. Jesus disse isso: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixes. Mas agora, seguindo Jesus, eles se tornam pescadores de homens e estão no templo proclamando o Evangelho. No templo. Interessante, não sei se vocês viram recentemente, a ONU, né, a Unesco, votou que Israel não tem conexões históricas com o Monte do Templo. Eles votaram lá por 10-2 que Israel não tem ligação histórica com o Monte do Templo. Isso é coisa do diabo, trabalhando para armar todo um cenário para a vinda do anticristo. Nós sabemos que o anticristo é quem vai trazer uma falsa paz e vai dividir o templo, permitir que o templo dos judeus seja reconstruído ao lado da adoração islâmica ali no Monte do Templo. Mas a Unesco votou que Israel não tem conexões históricas com o Monte do Templo. É algo assim incrível. Mas você imagina a história. Aqui nós vemos uma conexão histórica. Os judeus, o princípio da igreja, eles estão no Monte do Templo, pregando as boas novas, e de repente, bum! Chegam os sacerdotes, chega o capitão da guarda, chegam os saduceus, abafam os discípulos, agarram os discípulos, calam os discípulos e levam os discípulos. Você já viu passando ali no centro da cidade, tá o camelô ali e tal, tá vendendo as coisas, e de repente vem a guarda, tu não sabe nem de onde, pega, leva tudo, vambora, e sai arrastando todo mundo? É mais ou menos essa cena.
Eles estão pregando ali, estão anunciando o evangelho, e de repente vem esse grupo, os sacerdotes, o chefe da guarda do templo, os saduceus, e todos agarram Pedro e João e levam Pedro e João. Verso 2, eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então os saduceus estavam furiosos com isso, com o que os discípulos estavam pregando. Os saduceus eram mais um grupo político em Israel. Nós ouvimos muito falar de quem? Dos fariseus e dos saduceus. Judeus, da liderança de Israel, mas os saduceus eram um grupo que tinha algo interessante, né? Eles eram um segmento muito rico da sociedade, da população, eram influentes e totalmente contrários a manifestações espirituais. Por exemplo, a ressurreição dos mortos. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, eles ouvirem os discípulos pregando que Jesus estava ressurreto, deixou-os perturbados, irados. O que esses homens estão dizendo? Que há ressurreição e nós não cremos em ressurreição. Os saduceus, e irritados, eles prendem e ameaçam os discípulos. Como é que eu sei que eles ameaçam? Porque no verso 21 fala que fizeram então mais ameaças. Se eles fizeram mais ameaças, significa que eles ameaçaram também os discípulos. Então você imagina essa situação. Eles são acuados, eles são levados, eles são presos. E aí começam a ver, olha aqui, se você continuar pregando, se vocês continuarem dizendo que há ressurreição, nós vamos prender e açoitar vocês, bater em vocês. Olha aqui, se vocês continuarem levando essa mensagem, cuidado com a família de vocês. Olha aqui, se vocês continuarem levando essa mensagem de ressurreição, falando isso para o povo, lembra o que nós fizemos com o seu amigo? Foi crucificado, vai acontecer o mesmo com vocês. Então, imagina a cena. Até aquele momento, tudo está muito bem. A igreja está crescendo, estão cheios do Espírito Santo, as pessoas estão se convertendo, mas logo surge a oposição. Uma coisa assim que vem de repente, eles estão ali, são agarrados, são levados, são ameaçados, a oposição. E é uma oposição forte. É o judaísmo estruturado. É uma oposição forte, são fariseus, são saduceus, é o chefe da guarda, é um grupo histórico contra um grupo novo que acabou de nascer, alguns apóstolos, um grupo de pessoas, sim, 3.000, mas o que é isso comparado com aquela estrutura toda do judaísmo? Calem a boca, parem de falar, parem de pregar, vocês estão presos, vocês não podem fazer isso. O mestre Jesus havia ensinado os seus discípulos o quê? Não retribuam, sem retaliação. Então eles não são um povo de batalha, de guerra. Pedro, João, não estão acostumados a liderar um grupo grande daquele. Então é tudo novo e vem a oposição para quê? Para querer abafar a obra de Deus, querer abafar a igreja. E como eles reagem? Como nós reagimos? Pode ter certeza. Vocês já provaram isso, eu provo isso, nós provamos isso. Quando nós nos dedicamos ou nos determinamos que vamos fazer algo para Deus, surgirão oposições contra as nossas vidas. Oposições que surgem na nossa própria mente, oposições que outras pessoas colocam contra nós e oposições espirituais. Para quê? Para tornar um servo e uma serva de Deus inativo, inapto. Para fazer com que você não produza frutos. Tirar você da jogada, tirar a igreja da jogada. Vocês acham que se o Senhor continuar fazendo essa obra nas nossas vidas, nos fortalecendo, nos unindo, alcançando os perdidos, discipulando os perdidos, não vamos enfrentar oposição? Oposição que vai surgir de dentro, oposição que vem de fora, diversos tipos de oposição que vai nascer na nossa própria mente? Sim. E nós precisamos ser maduros para quê? Para percebermos e enfrentarmos da maneira certa. Porque vai haver oposição. Oposição no simples fato de dois irmãos que estão trabalhando junto e de repente se desentendem e acabou. E aí envolve mais um, daqui a pouco está um problema.
Nós temos que ter discernimento e sabedoria, porque surgirão as dificuldades, a oposição, e eles estão ali agora presos com esse grupo de judeus, de líderes, prendendo João e Pedro. Os fracos contra os fortes. Até o verso 6 vai falando aí que estavam ali os sacerdotes, o capitão da guarda, os saduceus, Anás, Caifás, que são os sacerdotes, sumos sacerdotes, João e Alexandre. Até Alexandre estava no meio. Contra Pedro e João. Eles estão dando um recado para esses discípulos. Sabe aquela coisa que força bruta? Olha aqui, quem manda aqui somos nós. Esse pedaço do templo é nosso. Quem prega aqui somos nós quem decidimos. Mas no meio disso tudo, olha que verso interessante. O verso 4. No meio dessa história toda vem esse versículo. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Então, apesar de toda essa oposição, as pessoas que estavam ouvindo a pregação de Pedro, a segunda mensagem de Pedro, também se converteram. E uniram-se aqueles 3.000, mais 2.000, agora o grupo da igreja é quase que 5.000 pessoas. Em outras palavras, a perseguição, ela não apaga a igreja. A perseguição, ela fortalece e purifica a igreja. A igreja perseguida, ela se purifica, porque só fica realmente quem está querendo, e ela se fortalece. E é o que acontece aqui. E outra coisa, gente, a promessa de Jesus qual foi? Na resposta de Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa resposta edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. O inimigo pode tentar fazer diversas formas, ele jamais vai acabar com a igreja de Deus. Já ouviram falar, o doutor gosta de falar sobre ele, o imperador romano Diocleciano. Logo nessa época aqui do começo da igreja, a perseguição começa muito grande. Aí são 10 ondas de perseguição de imperadores romanos contra os cristãos. Um deles foi esse Diocleciano, e ele se vangloriava pelo fato de dizer que ele acabou com a igreja. Criou medalhas comemorativas, peças de artes comemorativas, que ele havia acabado com a igreja segundo ele. Quem ouve falar nesse homem hoje? Ninguém, está morto, acabou. Mas Jesus Cristo continua o quê? Forte e firme. A obra de Deus, o Evangelho, o poder do Espírito Santo continua espalhado por todo mundo. Ninguém pode parar a obra da igreja. A igreja não vai acabar. Não vão ser esses progressistas que se levantam contra a igreja, contra a Bíblia, não vão. A igreja permanece firme. Porque o Senhor disse que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Versos de 5 a 7. E se converteram no meio daquilo tudo. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então, o circo está montado. Sumo sacerdote, todos da família, os líderes da guarda, todos eles ali, e colocaram Pedro e João no meio deles. E aí vem o sumo sacerdote, com que autoridade fazem essas coisas? Sabe aquela cena assim para intimidar? Imagina você numa situação dessa. A gente estava essa semana lá, como eu estava dizendo, na escola, pregando. E alguns professores vinham na porta já com aquela cara de bravos e eu já ficava assim meio, opa, o que será que vai acontecer? Eu traduzindo, mas de olho em tudo, né, que está acontecendo. Eu percebi ali alguns professores, alguns alunos com muita raiva. Mas imagina aqui eles lançados no meio das autoridades.
oposição forte contra eles. Os líderes, os escribas, todos ao redor de Pedro e João. Aqueles que mandaram prender Jesus, mandaram crucificar Jesus. Com que autoridade vocês fazem isso? Imagina uma cena dramática. Pedro poderia estar o quê? Morrendo de medo. Novamente, foi Pedro que, quando questionado na época que Jesus foi crucificado, se ele era amigo de Jesus, o que ele disse? Por uma garota. Não foi esse grupo de líderes, não foi uma garota que disse assim, eu te conheço, você é amigo de Jesus. Não conheço esse cara. E começou a xingar e negou Jesus 3 vezes. Como estaria o coração dele agora? Na frente de todos esses líderes, no meio, rodeado de caras feias, caras de mal. Como estaria ele agora? Ele poderia dizer, não sei o que houve. Mas olha o verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. Esse é o ponto, gente. Esse é o ponto dessa mensagem. Esse é o ponto com que nós venceremos as nossas adversidades. Sejam elas quais forem. Seja um conflito pessoal, seja um conflito de relacionamento dentro da sua casa, você e a sua esposa, você e o seu marido, você e os seus filhos, qualquer que seja a adversidade, nós venceremos ela se estivermos cheios do Espírito Santo. Porque um homem cheio do Espírito Santo, ele não vai responder rudemente à sua esposa. Uma mulher cheia do Espírito Santo não vai responder rudemente ao seu marido. Um homem cheio do Espírito Santo não vai ficar acovardado com medo na hora de tomar uma decisão. Um homem cheio do Espírito Santo não vai permitir que a dúvida o impeça de caminhar. Então nós precisamos o quê? Estar cheios do Espírito Santo. Esse é o segredo para nós vencermos toda e qualquer adversidade, situação que se levanta contra as nossas vidas. E aqui está Pedro, cheio do Espírito Santo, num momento extremo na vida dele, num momento de adversidade. Como o Senhor olha, ali está o meu filho Pedro, num momento difícil, sendo questionado. Vou enchê-lo com o Espírito Santo para que ele possa, sim, responder e enfrentar essa situação, esse momento, esse questionamento. Sem o Espírito Santo, nós já sabemos quem era Pedro. Ele estava com tanto medo que ele negou Jesus 3 vezes. Cheio do Espírito Santo, pode ser quem for na frente dele. Ele não vai ser agressivo, ele não vai ser violento, ele vai ser ousado, cheio de coragem, cheio de amor, cheio de verdade. Diferente, ele agora não é brigão, não é Pedro o valente, não. É Pedro ousado, corajoso, cheio de amor, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E olha o que ele diz. Autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí, curado diante dos senhores. Então, incrível, né? Pedro jamais imaginaria que no dia seguinte estaria na frente daqueles homens. E cheio de ousadia, ele fala assim, vem cá, primeiramente, eu estou aqui porque eu fiz algo bom para um cara, porque um homem foi curado. É por isso que eu estou aqui diante de vocês, porque fizemos o bem. Vocês querem saber realmente no nome de quem esse homem foi curado? É isso que vocês querem saber? Eu os digo, no nome de Jesus Cristo o Nazareno, ou de Jesus Cristo de Nazaré. Então ele é ousado para responder a eles. Ele sabe o que eles não querem ouvir é isso. Jesus Cristo de Nazaré. Mas ele não tem outra resposta para dar. Em nome de quem você faz essas coisas, esses milagres? Em nome de quem esse homem foi curado? Vocês querem saber mesmo? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Se ele dissesse apenas Jesus, eles diriam assim, que Jesus? Tem tanto Jesus em Israel.
Então ele fala assim, Jesus, Yeshua, mas não apenas Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. E não apenas isso, o de Nazaré, que vocês rejeitam e desprezam tanto aquela cidade. Foi esse homem, foi no poder do nome desse homem, que esse que vocês veem foi curado. Não me envergonho do Evangelho, não me envergonho do Senhor. E é isso que ele faz, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E aí ele fala mais, ele fala assim, a quem vocês o quê? Crucificaram. Ele não está, uma coisa que Pedro não está aqui no meio desse grupo é intimidado. Mas pensem bem, percebam, é uma grande oposição contra a vida dele. É uma super oposição. Os líderes dos judeus o calam pregando, o arrastam, o deixam uma noite preso, não dormiu bem, talvez nem tenha dormido, e agora ele é colocado diante deles, todos os líderes. Em nome de quem tu faz isso? Esse homem foi curado em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vocês crucificaram. Vocês o crucificaram. Ele diz para eles, mas Deus o ressuscitou. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim, a opinião de vocês quanto a ele é que ele era um bandido e merecia morrer, mas a opinião de Deus quanto a ele é que ele é o Messias, o Filho de Deus, e por isso o ressuscitou. Ele confronta aqueles homens. E ele fala mais, ele é a pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou pedra angular. Aqui ele cita um salmo, Salmo 118, um salmo profético de Jesus. Eles, os líderes judeus, eram os construtores que conheciam a lei. Só que a pedra angular, a pedra principal da obra, eles não reconheceram, rejeitaram. E Pedro está dizendo, é ele quem vocês rejeitaram. A pedra angular. Jesus é a peça que liga todo o quebra-cabeça. Eles tinham toda a lei, toda a escritura, mas não tinham Jesus, não tinham nada. Não tinham nada. E Pedro está falando, olha aqui, é a pedra que vocês construtores rejeitaram, se tornou pedra angular. Lendo isso, eu já estava saltando, né? Eu falei, que isso, Pedro? Que cara ousado, que cara abusado. Foi Jesus Cristo Nazareno. Ele que curou esse homem, que vocês rejeitaram. Mas ele não para por aí, não. Olha o que ele fala no verso 12. Além do mais, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Eu imagino o silêncio total agora ali naquela sala. Olha aqui, Jesus Cristo de Nazaré, a pedra angular que vocês rejeitaram, e além do mais, debaixo do céu não há outro nome pelo qual os homens possam ser salvos. Imagina a cara deles. Ao ouvirem isso. Hoje, gente, na nossa sociedade, isso é algo que soa muito forte também. Vocês sabem disso. Você dizer em qualquer lugar que não há outro nome pelo qual as pessoas possam ser salvas, isso é uma ofensa para muita gente. Porque você está dizendo que não existem outros caminhos para se chegar a Deus. Num mundo onde nós vivemos de muito pluralismo, muitas opiniões, muitas oportunidades, muitas possibilidades, mas Pedro fala assim, olha aqui, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Cristo. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é que há um caminho certo e os outros são todos errados. Vou ler de novo. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aí a gente pode dizer assim, poxa, mas esse era Pedro. Pedro era bruto. Pedro não é Jesus. Vamos ver então o que Jesus disse em João 14,6. Ele diz o quê? Eu sou
o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, por Ele, pelo caminho. Então, o próprio Jesus é tão exclusivo quanto Pedro. Ele confronta toda a tradição do judaísmo, que eles viviam a lei ali, né? Aquela coisa de cumprir a lei. Não adianta, não há outro nome debaixo do céu pelo qual as pessoas possam ser salvas. E isso vai de encontro com o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele fala isso para eles, eles ficam olhando para Pedro. Não existe outro caminho, gente. É difícil de dizer, politicamente correto, nós não queremos ofender ninguém, mas a palavra de Deus declara isso. Se as pessoas acham que existem outros caminhos, eu posso chegar a Deus através das boas obras. Se eu fizer boas obras, se eu ajudar as pessoas, eu posso chegar a Deus também. Há um outro caminho. Se eu seguir aqui os ensinamentos de Dalai Lama, eu posso chegar a Deus também. Tudo bem, as pessoas podem acreditar nisso, mas não podem dizer que isso é uma doutrina bíblica, porque não é. A doutrina bíblica é uma. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há oportunidades para as pessoas crerem no que elas quiserem, mas a Bíblia só ensina um caminho a Deus. E esse caminho é através da morte e ressurreição de Jesus. Vocês são salvos pela graça através da fé. E isso não vem de vocês. É um presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. O caminho para o céu é através da cruz de Cristo. É reconhecer os pecados, reconhecer que é pecador e receber a justiça de Cristo, que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. E é isso que Pedro está declarando abertamente a todos eles, com ousadia, com coragem, mas principalmente com amor. Com amor. Verso 13. Vendo a coragem de Pedro e de João. Então João também aqui estava com coragem e ousadia, embora Pedro foi quem mais falou, eles perceberam a coragem tanto de Pedro quanto de João. E percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aqui acontece algo interessante, né? Eles olham, eles ouvem, eles ficam: o que esse cara está falando? Eles ficam admirados porque eles não tinham a instrução que eles possuíam. As escolas de rabinos, toda aquela instrução acadêmica que os fariseus, os saduceus possuíam, Pedro e João não tinham. Pedro e João eram pescadores. Pedro e João eram homens simples. Pedro e João eram de um lugar simples. Mas eles perceberam algo interessante. Perceberam que, como é que fala aqui? Sem instrução ficaram admirados e reconheceram que haviam estado com Jesus. Então, duas coisas, embora realmente eles não tinham a educação acadêmica que os líderes judeus possuíam, mas eles tinham duas coisas que são a melhor educação que alguém pode ter, até hoje. A primeira delas, eles conheciam as Escrituras, porque você vê Pedro declarando o Salmo 118, ele declara as Escrituras, quando ele fala o que aconteceu, está escrito no livro do profeta Joel, ele declara as Escrituras. Então ele tem um conhecimento bíblico, ele tem uma educação bíblica, ele conhece a palavra de Deus. O maior tipo de educação que alguém pode ter é essa, conhecer a palavra. A melhor educação que um pai pode dar para os seus filhos é essa, conhecer a palavra. Instruir os seus filhos no caminho do Senhor. E mais, perceberam que eles haviam estado com Jesus. Como é que você vê que alguém esteve com Jesus? Chega na sala, aquele cara, o cara bravão, cheio de... esse cara esteve com Jesus. Não! Eles perceberam no jeito deles falar, no jeito deles agir, na maneira deles responderem àquela situação.
Embora ele tenha dito verdades, coisas que os ofenderam, eles disseram em amor. Eles disseram como Jesus dizia. E percebeu, olha, esses caras estiveram com Jesus. É interessante isso, a gente percebe, né? Quando alguém estava com Jesus ou esteve com Jesus e quando alguém não está com Jesus. Não esteve com Jesus. Alexandre, como é que eu estou com Jesus hoje em dia? É num relacionamento de oração, de comunhão com Deus. Você percebe isso. Como isso afeta a sua vida, a sua maneira de reagir, a sua maneira de viver. Você enfrentar uma situação com Jesus e você enfrentar uma situação sem Jesus, a tua reação é totalmente diferente. Pensem aqui, vários de vocês, antes de Cristo, quando vocês passavam por certos problemas, qual era a reação de vocês? E hoje, já com maturidade, tendo estado com Jesus, você já reage de uma outra forma. E aí a gente olha para, poxa, você tem estado com Jesus, porque outrora você não agiria dessa forma. Você não responderia dessa maneira. Mas essa atitude é de alguém que tem estado com Jesus. E os discípulos e os líderes religiosos perceberam isso. Embora esses caras não tenham um estudo como o nosso, eles conheciam as Escrituras e eles haviam estado com Jesus. Né? E nós sabemos, é importante, por exemplo, outros homens na Bíblia que tiveram muito estudo acadêmico, como o apóstolo Paulo. Ele era um fariseu, ele era um dos melhores de todos entre eles aqui. Ele teve todo esse estudo acadêmico. Foi usado grandiosamente por Deus. Moisés, que foi instruído em toda a instrução do Egito. Então ele era um cara assim brilhante. Daniel, mais para frente, Martinho Lutero, um cara acadêmico. Billy Graham, outros grandes homens que conhecem, têm a escola acadêmica e foram usados por Deus. O que eu estou querendo dizer? Porque muita gente fala assim, pô, o cara tem o estudo acadêmico, apagou o evangelho. Não, isso soma muito para quem está vivendo o evangelho, pregando o evangelho, porque você conhece ainda mais. E por outro lado, não podemos desprezar alguém que não tem esse estudo. Por quê? Porque eles conhecem a palavra e estiveram com Jesus. E se estão cheios do Espírito Santo, então, e ninguém pode com eles. Foi o que aconteceu com os discípulos. Estavam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Vou prosseguir mais um pouco. E como podiam ver ali com eles, o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Eles ficaram simplesmente calados, né? Eles viram o homem ali curado, Pedro acabou de dizer o que foi. Quem curou ele foi o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ele está aqui. A pedra que vocês rejeitaram. O único caminho para Deus, não há outro nome pelo qual o homem possa ser salvo. E está aí a prova. E eles não puderam fazer nada. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir perguntando, que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Então eles tiram os discípulos de cena e começam a discutir entre eles. Vem cá, e agora? O que a gente vai fazer com esse cara? O que nós vamos fazer com esses homens? Porque Jerusalém toda sabe que eles curaram aquele rapaz. É notório para todos. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então eles chegaram a uma conclusão, olha, é o seguinte, nós vamos adverti-los, ser bem severos com eles, para que eles não falem mais de nome de Jesus com ninguém. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Então eles chamam os discípulos de novo lá na sala, olha aqui, vocês estão proibidos de proclamar esse nome. Eu queria saber qual seria a nossa reação. A minha reação, a nossa reação. As adversidades, elas vêm.
As lutas, elas vêm. E nós vamos saber qual vai ser a reação nas pequenas adversidades que nós enfrentamos. Como nós reagimos aos pequenos problemas, nós vamos reagir nas maiores dificuldades. E para respondermos bem, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Eu estava pensando nisso. Eu fiquei à noite pensando, falei, caramba, gente. Sabe aquela coisa? Como é que eu resolvo uma questão com a minha esposa? Eu vou lá nos livros de casais, vou lá no consultar aquela coisa toda. Sim, porém, Alexandre, um homem cheio do Espírito Santo vai fazer a coisa certa. E como isso falou comigo, como isso falou que um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo vão agir de forma correta em qualquer situação, qualquer que seja ela. Qualquer que seja ela. Daí a importância de nós buscarmos estar cheios do Espírito, buscarmos comunhão com Deus, buscarmos estar cheios de Deus. Uma outra coisa, a importância de nós sairmos da nossa zona de conforto, de nós irmos além, de nós precisarmos depender do Espírito Santo de Deus. Sabe quando você, até aqui eu estou no controle de tudo, então não preciso do Espírito Santo, mas quando eu chego aqui eu já não consigo, eu preciso da ajuda do Espírito Santo de Deus. É legal nós nos colocarmos nesse limite, darmos esse passo além, ao ponto de você dizer, só com a ajuda do Espírito Santo agora. E quer saber de uma coisa? O Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos capacitar, vai nos dar a vitória, como fez com os discípulos aqui. Terminando. Mas Pedro e João, eles foram advertidos para não pregar mais nesse nome. Mas Pedro e João responderam, verso 19, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Vem cá, vocês mesmos decidam, julguem. Vocês acham que nós vamos obedecer a vocês ou a Deus? E eles sabem no risco que eles estão se colocando, dando essa resposta. Eles não estão sendo engraçadinhos. Eles sabem quem está diante deles, mas eles têm uma decisão a tomar. Eles têm uma decisão a tomar. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar dessas coisas, nós vimos e ouvimos. Vocês não podem nos impedir. Não podemos. E aí fala assim, depois de mais ameaças, então eles foram muito ameaçados. Muito ameaçados. E nós sabemos com quem eles estavam lidando. Eles haviam mandado crucificar Jesus há pouco tempo atrás. Homens que dominavam com pulso de ferro, pulso firme. E com mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los. A intenção deles era castigá-los. Mas eles não tinham como. Por quê? Todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Então lá fora, está uma multidão louvando a Deus por causa do paralítico que foi curado. E lá dentro, eles não podiam dar uma surra em Pedro e João, porque a multidão ia se revoltar com aquilo. Então eles deixam-os embora com mais ameaças, Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. O homem tinha mais de 40 anos. Não sei há quantos anos ele ficava ali mendigando. Provavelmente não foi a vida toda. Mas era um homem muito conhecido. Mas o que eu queria chamar a atenção para a gente é isso. Como numa situação de oposição extrema. Você ser pego ali de repente, à força, agarrado, levado, lançado na prisão, ameaçado, com mais ameaças.
ser dito, olha, não preguem mais o nome desse homem. Vocês não têm permissão para isso. Como eles reagiram? Com ousadia, cheios do Espírito Santo de Deus, com amor. Não foi na briga, foi no amor, foi na verdade, foi na coragem e na ousadia. Cheios do Espírito Santo, eles disseram, olha aqui, quem curou esse homem foi Jesus Cristo, o Nazareno. O Messias, a pedra angular que vocês rejeitaram, que vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou. E além do mais, não há outro nome debaixo do céu pelo qual os homens possam ser salvos. E decidam vocês, quem nós vamos obedecer? Se a Deus ou aos homens? E nós vamos ver nos próximos capítulos que eles vão obedecer a Deus. Nós vamos ver que todos esses discípulos, grande maioria deles, vai ser perseguido, morto, executado, cortado ao meio, queimado vivo. Por quê? Porque eles não podiam deixar de proclamar aquilo que viram e ouviram. Nós vivemos uma sociedade difícil também. Nós somos perseguidos, muito perseguidos. Muitos de nós se disfarçam de agente secreto cristão, que é para não ser perseguido. Né? Ninguém sabe, a gente se esconde. Por quê? Porque temos medo. Mas como é que nós vamos reagir? Sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Eu duvido, quando o Espírito Santo encher tua vida, você vai ficar com medo de falar quem você é e o que Jesus fez por você. Nunca, jamais. Porque um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, ele é cheio de ousadia, ele é cheio de coragem, ele é cheio de amor. Ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Não importa o que os outros dizem. Nós vamos ver os discípulos, depois, agora não, mas depois eles vão levar uma surra. E aí eles vão pensar assim, glória a Deus, porque fomos considerados dignos de sofrer como mestre, né? de alguma coisa ser semelhante ao mestre. Eles louvam a Deus por aquilo. Mas a minha questão aqui não é para que sejamos perseguidos. A questão aqui de nós estarmos cheios do Espírito Santo é para que nós possamos vencer os nossos conflitos pessoais. Sabe aquela luta com a mente que a gente vem travando? Aquelas setas, aquelas acusações, aquelas mentiras. Nós vamos vencer elas cheios do Espírito Santo. As lutas interpessoais, no relacionamento entre as pessoas, seja ele dentro de casa, seja ele no grupo da igreja, seja ele no local de trabalho, cheios do Espírito Santo, nós vamos vencer. E as adversidades que vêm contra as nossas vidas, adversidades externas e espirituais.